Gente, obrigada, Obrigado você por ter primeiramente. vindo. Eu queria começar perguntando sobre a principal temática, né? Qual a importância de conscientizar o público sobre o autismo? Bom, primeiro, eu já acho super legal que você achou essa a principal temática. O filme tem vários pilares, né, várias camadas. Eu, particularmente, né, para mim, essa é a principal camada, mas assim, a gente consegue ver que esse filme ele bate nas pessoas de formas muito diferentes, né? A gente tem ali um cardápio de emoções e situações que acabam refletindo de forma única em cada um. E para mim está sendo um grande passo no meu propósito. Eu tenho claramente a noção de que Deus me presenteou com o Romeu e me tornou um pai atípico como um propósito, assim, para eu ter um megafone que eu tenho hoje, para poder ser porta-voz dele e, assim, consequentemente, dos mais de 2 milhões de autistas que existem no nosso país. Eu me sinto muito orgulhoso, cara. Muito orgulhoso, sabe? Porque se a gente for olhar no cerne mesmo de tudo, é o amor que movimenta, sabe? E o amor, quando ele é obstinado, sabe? Quando ele tem propósito, ele é imparável, cara. E o meu amor pelo meu filho e o respeito que eu tenho por ele me fazem buscar essas plataformas. E a gente está aqui falando de cinema, cara. Isso é uma mega estrutura para poder, como você falou, o autismo ser o ponto principal de um filme desse tamanho, assim. Então eu me sinto muito orgulhoso, mesmo. E você, Gui, você já sabia o que era o autismo antes do filme? Eu já sabia que era o autismo, sim, só que eu não entendia tanto não como funcionava, Como funcionava mesmo? como funcionava. A vida, a como funcionava cabeça, a né? vida de uma pessoa que tem o autismo, a cabeça, como você disse. E estudando um pouco assim, eu Entendeu mais, né? entendi mais. Vou tirar um print aqui. O título, né, MMA, é um trocadilho, podemos dizer assim. Um anagrama, né? Ao assistir, eu acho que uma das mensagens também é essa relação entre pai e filho, né? Como vocês veem isso? Vocês levaram algo da vida pessoal de vocês ali para cenas? Eu falo por mim que sim, com certeza. Assim, a gente teve um processo na criação do roteiro onde a relação do Max com o Bruno teve vários elementos ali que eu emprestei da minha vida com o Romeu. Eu sempre destaco uma cena que é até bom falar, porque às vezes ela passa meio desapercebida no filme, mas que eu vivi na minha vida. E quando eu contei isso pro Cursino, o roteirista, e pro Alvarenga, o diretor, eles ficaram super emocionados e falaram que a gente tem que botar isso no filme. Quando o Romeu era pequeno, ele não aceitava muito abraço. Muito não, ele não aceitava abraço. E era muito dolorido isso para mim. Imagina, você tem um filho que você não consegue esmagar nos seus braços, você não consegue sentir ele aqui no seu peito, assim. Isso é uma dor, né? E eu roubava os abraços dele quando ele estava dormindo. É lindo e triste ao mesmo tempo isso, né? E isso acontece no filme. Então tem uma cena ali onde o Max espera o Bruno dormir e ele vai lá e rouba um abraço. Eu me revi ali, depois de muitos anos, porque eu e o Romeu, a gente conseguiu superar isso. E o Romeu hoje ama abraço, ele vive agarrado em mim, que é a maior delícia da minha vida. Então essa é uma das coisas que eu acabei emprestando pro Max viver com o Bruno. Além de outros, mas assim, é importante falar que algumas coisas que o Max Machadada vive com o Bruno são inspiradas na minha vida com o Romeu, mas não todas as coisas, tá? Porque ali o Max, ele está representando genericamente pais atípicos. Então tem muitas coisas ali que o Max pensa, fala e age que nunca passaram pela minha cabeça. Isso às vezes dá até meio que um choquezinho cultural na cabeça da plateia. A gente fala sempre assim, porque a primeira cena do Max, quando ele vê o Bruno, ele fala assim, não sabia que ele era doente. E ainda dá um choque na cabeça das pessoas verem eu falando isso, sendo que eu sou um grande ativista da causa, né? Então, obviamente, nem tudo que o Max fala é o que eu penso ou o que eu vivo. Vocês colocaram alguns estereótipos propositalmente. Exatamente. Mas é importante ter esse estereótipo. E você, né, interpreta uma criança autista. Logo no início da sua carreira, né, como autor, foi um desafio? O que você mais gostou? Foi um desafio grande, bem grande mesmo. E uma coisa que eu gostei muito é o carinho que o Max tem pelo filho dele. Eu gosto muito disso mesmo.
Legal. Mion, você fez ali uma preparação física intensa, né, para interpretar. Como foi isso? Tem alguma curiosidade que você pode contar? Curiosidade? Poxa vida, cara, assim, eu tento não falar os detalhes, porque os detalhes, eles acabam podendo chegar nas pessoas de uma forma, como eu posso falar, rasa, né? E as pessoas acham que é isso. Por exemplo, eu me privei de comer uma coisa que eu amo, que é manga, né? E aí eu fiz um vídeo depois de 6 meses, sei lá, comendo uma manga. E as pessoas falam, então é só parar de comer manga? Não é assim, sabe? Então é muito delicado eu falar algum detalhe específico da minha preparação. Mas o que eu posso te falar é que foram mais de 150 dias de preparação e 2 meses de filmagem, onde eu tive um apoio profissional de uma equipe que eu montei, de pessoas até conhecidas, o Paulo Musi, que é um médico super conhecido nas redes sociais, o Eduardo Correia, que é o maior fisiculturista do Brasil, o Marcelo Doniz, que é meu treinador, fora os treinos de luta, fora a equipe de dublês com a qual eu trabalhei para realmente... Eu queria que fosse real, eu queria que meus amigos lutadores assistissem ao filme e falassem, pô, você sabia o que você estava fazendo, hein? Eu faria a mesma coisa. Então essa preocupação com a realidade, tanto do shape quanto da performance do Max, ela era uma das minhas maiores preocupações. Mas eu te falo que foi a coisa mais difícil do filme para mim, sem dúvida nenhuma, foi essa preparação e manter essa preparação ao longo da filmagem. Chega uma hora que não é mais nem físico, é só mental. No fim do filme aparece uma dedicatória para o Romeu, né? Ele já assistiu? Ele ainda não assistiu, cara. Todo mundo pergunta isso, mas ele ainda não assistiu. Eu tô guardando, ele vai assistir logo mais com os amigos dele, eu vou fazer uma sessão especial para ele. Mas é isso, cara, ele é a motivação de tudo. Ele é a motivação para praticamente tudo que eu faço assim na minha vida. Então, nada mais justo. Nada mais justo. E eu ainda fiquei meio assim, sabe? Por ser uma coisa muito pessoal minha, no final... mas eu lembro que quando eu propus isso para o Alvarenga e para a equipe, todo mundo falou assim, cara, mas é óbvio, tem que ter a coisa mais linda, porque aí amarra tudo, né? E eu achei ainda um vídeo do Romeu na idade do Bruno, com o mesmo tom de voz, falando as mesmas coisas, assim, e aí o filme ganha uma força maior, porque as pessoas entendem que não é uma história verídica, né? Mas é uma história que você pode se identificar, que é uma história que muita gente conhece, assim, né? Do pai atípico. E para fechar ali nas cenas de luta, imagino que tem uma coreografia, né? Mas... Não, foi tudo porrada. Mas você se machucou em alguma cena? Como foi isso? Cara, minha maior preocupação era não me machucar. Essa era a maior preocupação de todas, porque eu tava com o meu corpo, assim, num limite muito extremo, assim, né? E... Então eu tinha todo o cuidado, a gente tinha uma fisioterapeuta que me atendia todos os dias, depois da filmagem eu ficava mais de 1h30, quase 2 horas, depois que acabava, ela soltando toda a musculatura, assim, porque o meu treino era muito intenso e eu treinei todos os dias. E aí quando eu tinha cena de luta, era o dia inteiro, né? Tem até um vídeo meu que deu uma viralizada, que mostra eu pulando no ringue, e não tava nem gravando nem nada, mas aí eu falo, gente, eu tenho 44 anos, se eu esfriar, acabou a filmagem, se eu esfriar eu vou me lesionar, não posso esfriar. Então eu passava o dia inteiro na atividade, botaram umas bicicletas lá no estúdio e quando parava para mudar a luz eu ficava pedalando, porque eu não podia esfriar. E então minha maior preocupação era essa, se eu esfriasse a porcentagem, a probabilidade de uma lesão aumenta. Então eu tive um time de dublês e de lutadores que trabalharam comigo pra caramba e a gente foi ensaiando essas coreografias que o Will Leão fez, é um cara de Hollywood que fez Matrix, fez Minority Report, ele que coreografou as lutas, ele veio para o Brasil, trabalhou com a gente, desde o ângulo da câmera até o posicionamento, tudo. E com esse time eu fui ganhando confiança. Porque a gente estava lá, já fazia meses que a gente estava treinando essas lutas, vai ganhando confiança, e aí vai ficando cada vez mais real, vai ficando mais real. Tanto que a luta final, cara, muita gente fecha os olhos, assim, muita gente não consegue ver porque ficou muito realista mesmo, assim. E de fato ali, a maioria das coisas que eram do pescoço para baixo, porque eu não podia ficar com o olho roxo, não podia quebrar meu nariz, tinha que filmar no dia seguinte, mas a maioria das coisas ali pescoço para baixo, todas tiveram contato, foram todas porque a gente falava isso nas internas, né, eu e os lutadores, a gente falava assim, cara, isso tem que ser real. E eles falavam, cara, eles eram lutadores de verdade, eles falavam, eu não posso parecer que eu não estava fazendo isso aqui de verdade. Eu falei, então vamos embora, vamos nessa. Então os socos que parecem que pegaram. Pegaram mesmo. Tá bom, obrigada, gente.